E foi a partir daí que você decidiu estudar isso ou não? Cara, não foi intencional. Você já estava na faculdade? Eu já estava na faculdade, estava no terceiro ano da faculdade de medicina. E não pensava, você já tinha a especialização que você ia fazer ou não? Eu sempre preferi cardio. Então, toda a minha ideia era pensando em cardiologia. Depois de muito tempo que o Senhor foi me mostrar que o coração que Ele queria que eu estudasse era outro. Não era outro coração. E até interessante, né? Porque eu usava o versículo que hoje é um dos textos áureos da minha vida, que é Provérbios 4:23, até para guiar e para justificar quando alguém falava, você vai fazer o quê? Eu falava cardiologia, porque sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. E aí, cara, eu falava isso brincando, mas a minha ideia sempre foi fazer cardiologia, né? Eu amava a cardiologia. E aí é interessante isso, né? Porque eu vejo que não foi um caminho que eu decidi trilhar. Foi um caminho que Deus me presenteou. Seguindo a Cristo, Ele foi me mostrando qual era o caminho dele para mim, sabe? Qual era o direcionamento. De usar... E aí eu achei interessante isso, porque eu vejo Deus usando tudo para a glória dele. Usando todas as minhas experiências, todas as minhas marcas, porque hoje, na minha prática profissional, o que eu mais recebo é irmãos em Cristo, homens e mulheres de Deus, muitos pastores, lidando com dores profundas na alma, e eu posso dizer, eu sei o que é isso, cara. E hoje é cada vez mais recorrente. Sem dúvida nenhuma. E a tendência é uma tendência de crescimento depressão exponencial. É a doença do século, né? Sim, então... depressão, ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O quinto em depressão. Caramba! Mais ansioso. E qual que é o parâmetro para poder determinar isso? É o transtorno de ansiedade generalizada a partir de critérios diagnósticos clínicos, né? Tem 2 manuais de diagnóstico então, que a gente usa. Isso que tem diagnóstico. Então, fora... o tanto de gente que não tem diagnóstico e é ansiosa... Por um preconceito, na maioria das vezes, de procurar um profissional. E a ansiedade acaba com a pessoa, né? Sim. E é isso que eu entendo hoje, né? Até voltando no texto que a gente estava mencionando, Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. E aquele coração ali, ele não está falando simplesmente dessa bomba muscular que bombeia sangue para o corpo. A figura que o sábio Salomão nos instrui ali, depois no próximo capítulo ele até vai falar que o coração é essa máquina de pensamentos, e o coração que maquina pensamentos. Então ele está falando de uma sede da alma, ele está falando de coração como lugar em que Deus pulsa dentro da gente, e que quando a gente não cuida bem desse coração, quando esse coração não está bem, todas as fontes são contaminadas. Então, toda a nossa vida é afetada pelo que está dentro do nosso coração. E aí eu volto no que você falou. Se eu estou com um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, qualquer outro tipo de transtorno da mente, é como se a minha lente, é como se a minha fonte estivesse poluída. Então, isso vai afetar todas as áreas da minha vida. Isso vai afetar a minha vida com Deus, porque eu posso ter uma visão errada de quem Deus é, se a minha lente está manchada. Eu posso ter uma visão errada de mim mesmo, eu posso ter agora um problema de relacionamento comigo e com os outros. Então, eu penso que se tem algo que muda a minha percepção do mundo e que distorce a minha percepção do mundo, se tem algo que eu tenho que fazer é cuidar disso, é tratar isso, porque isso é uma coisa espiritual. Eu entendo que tratar a mente é talvez uma das coisas mais espirituais que a gente pode fazer. Mas você tem ferramentas físicas para isso também? Como é que é? Totalmente. Eu entendo muito o ser humano como uma unidade, como uma estrutura integral, inteira, e complexa, indivisível, né? E muito complexa. Muito. E que Cristo, em momento algum, negligenciou o corpo em favorecimento do espírito. Ele fez o tempo todo a unidade entre espírito, alma e corpo. A gente tem essa visão que o mais dualista, né? O ocidental tem essa visão grega, né? Exato. Do imaterial espiritual. Isso é importante. Pro judeu, pro ocidental, pro oriental ali, o espírito é matéria também. Exatamente, cara. O espírito é concreto. Exatamente. E caminha junto com o corpo, realmente. E eu vejo Cristo fazendo isso porque quando ele vem construir para si um corpo,
Sim. Ele vem edificar uma igreja, cara, ele está dizendo, o corpo importa demais, eu estou morrendo pelo corpo, cara. Muito. Se o corpo não fosse importante, se o físico não fosse importante, Cristo jamais chamaria a igreja de seu corpo e diria lá em Efésios, Paulo dizendo, Efésios capítulo 5, né, a partir do 22 ali, ele faz uma correlação, ó, porque o marido deve amar a esposa e se entregar por ela como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, que é o seu corpo. Então, cara, e aí ele até diz, né, que ninguém maltrata o próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele. Então ele traz uma responsabilidade para o cuidado com o corpo. E eu até foi algo que mexeu muito comigo para entender esse aspecto físico da coisa, né? Ferramentas físicas, porque Cristo poderia ter salvo a humanidade de qualquer forma. Cara, várias ele é Deus. e quaisquer formas. Ele podia ter dito haja perdão, haja salvação. Ele não precisava ter encarnado em um corpo. Feito um plano, né? Não precisava do corpo de Cristo. Ele não precisava encarnar, habitar entre nós, se não fosse importante. Se a dimensão física não fosse importante, Cristo não precisava vir em tanto corpo. que no grande dia a gente vai ter o corpo glorificado, não transformado, não matéria mudada, né? Exatamente. Continua um corpo glorificado. E um corpo com feridas, cara. Aí estão as chagas, né, que foram tocadas. Ele, no corpo glorificado, tem feridas. E isso já nos ensina que, nesse tempo, nós teremos, sim, dores profundas, nós teremos feridas muito profundas, tanto no corpo como na mente, no espírito. A fé madura é uma fé que vai ter feridas. E esse tempo é importante para determinar, por exemplo, muitas coisas na eternidade. Galardão, por exemplo. Totalmente. É determinado por aquilo que a gente viveu aqui. Totalmente. Então, eu falo muito sobre isso. A galera... Tem muita gente que é escapista, né? Escapista e... Olha, o Senhor, o amanhã é o que importa. Nós não somos dessa terra, nós somos estrangeiros e todo o resto desmoronando, mal alinhado. Só que, cara, importa e total o que a gente faz aqui na Terra. Né? É uma grande missão, a redenção da humanidade, o ministério da reconciliação com o ser humano passa por essa vida. E Jesus mostra que tudo precisava estar alinhado para que o propósito dele pudesse ser alcançado, né? Exatamente. E eu acho que essa palavra que você falou talvez seja uma palavra que explica reconciliação, cara. Porque Cristo estava reconciliando consigo o mundo e dentro dessa reconciliação está essa reconciliação do espírito com a alma e com o corpo, cara. Exato. Está em a gente parar de fazer guerra contra a gente e viver em guerra contra o pecado e não contra o ser que Deus fez. Aquilo então, que entrou de fora para dentro. É isso, cara. Essa reconciliação mesmo. A alma se reconciliar com o espírito e agora o espírito poder dizer para a alma quem ela é e a alma agora se render ao governo do espírito e a gente poder viver em paz. E isso é saúde mental. Saúde mental é essa convergência entre a mente de Cristo e a nossa mente. Isso. É reconciliação. E é isso que eu digo no livro. E foi essa mensagem que Deus construiu em mim. Eu hoje entendo que todo ser humano nasce ferido. A gente já nasce machucado. A gente já nasce cheio de demandas emocionais para serem administradas. Por herança, porque a gente caiu. E qual é o resultado de uma queda do tamanho da queda que a gente sofreu? Nossa, mudou toda a sociedade. Nós nascemos feridos. Emocionalmente, cada um de nós, a gente já nasce carente de segurança, a gente já nasce carente de aceitação, a gente nasce carente de estima, a gente nasce carente de apego, a gente nasce ferido emocionalmente, cara. A gente não nasce inteiro cheio e aí o mundo vai nos deformando. Essa ideia de que o ser humano nasce inteirinho, bonitinho e a sociedade o deforma, não é uma visão do Evangelho. Essa ideia de Rousseau, que a sociedade que estraga o ser humano, não é a visão bíblica. A visão bíblica é que nós nascemos já feridos, em pecado nós nascemos. Fomos concebidos. Então a gente já nasce todo rebentado emocionalmente. E aí a gente vai para um seio familiar que, por vezes, algumas dessas feridas são costuradas. A gente tem alguns remédios dentro dos relacionamentos, mas existem níveis de feridas que a gente nunca vai conseguir lidar
Porque são feridas muito profundas, porque nós somos arrancados de Deus, porque nós caímos de Deus em nós mesmos. Separado. Então, é isso que Deus foi gerando como mensagem. Eu não me feri naquele dia, lá quando a tragédia aconteceu. Eu já nasci cheio de feridas e eu fui tentando me defender. Sabe quando você tem um abscesso, um furúnculo no braço? E aí, se você tromba em alguém, aquilo vai encostar, vai doer, vai sangrar, vai sair pus, e você começa a viver tentando defender aquilo, se esquivando, protegendo. Cara, a gente vive assim, cheio de feridas emocionais, e a gente encontra mecanismos de defesa. É isso mesmo. Autopreservação, excesso de cuidado, a gente começa a viver em função das nossas feridas. Se você sofreu uma ferida, ou se você carrega uma ferida, você se torna um prisioneiro dela e vive em função da ferida. Sabe o que é? Não vai querer sofrer de novo, né? Lógico. Então o medo começa a governar você, o medo de ter aquela ferida exposta. E a gente começa a se cobrir em folhas de figueira, a gente começa a se defender. Então, se você tem uma ferida de rejeição, uma carência de aceitação, cara, você vai viver tentando fazer com que aquilo não seja evidenciado, ou você vai viver refém daquilo, se esquivando de relacionamentos, não se envolvendo com pessoas. Ou, pelo contrário, buscando relacionamentos fúteis. Excessivos e fúteis para poder dar uma migalha de aceitação e te preencher. E como curar isso? Qual é o caminho? A mente de Cristo. A mente de Cristo é a cura para a nossa mente adoecida. Por quê? E por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo. Porque o que aconteceu? Nós fomos deformados. E eu acho lindo isso, né? Deus formou um ser humano perfeito. A queda, como uma grande lesão, como um grande acidente, nos deformou. Então, se Deus formou, a queda nos deformou. Então, a gente vive hoje, o ser humano caído, ele está deformado na sua mente. E como toda deformação, ela pode ser ou uma deformação para ter mais do que devia ter de alguma coisa, ou para ter menos do que devia ter de outra coisa. Então a gente vive, pode ver, a nossa vida é entre um vazio e um excesso. É verdade. Ou a gente está lutando contra o vazio de alguma coisa, contra a falta de alguma coisa, ou a gente está lutando com o excesso de alguma coisa. Tentando encontrar o que nos falta, tentando encontrar o equilíbrio. Então, se me faltava alguma coisa, eu compenso me excedendo em outra coisa. Você estava falando, cara, eu tenho uma carência absurda de aceitação. Então, eu começo a ter excessos em relacionamentos e aceitar relacionamentos fúteis que me dão migalhas. Eu tenho um problema com excesso. Eu tenho uma falta de autoestima. Então, eu começo a cometer excessos para tentar me aceitar. Então, aí eu posso cultuar o meu próprio corpo. Aí Instagram entra fortuna, nisso. Né? Eu começo a buscar querendo like no Instagram, Porque eu vivo entre a falta e o excesso. Cara, essa é a vida do ser humano. Por isso você está assim, Medina, tentando cultuar todo o seu corpo, toda essa estrutura que você carrega. Meu shape. Tá vendo? Você entrou numa espiral e não consegue sair dela. Tá entendendo? Mas é isso, cara. A gente vive entre as faltas e os excessos. E aí, por que isso? Porque a gente já nasceu deformado. Então, eu entendo o evangelho assim, ó, Deus formou, a queda deformou, Cristo transformou. E Cristo não transplantou, Ele transformou. Porque o que seria um transplante? Cara, você tá ruim. Então, eu pego você e jogo fora. E coloco um novo no lugar. Exatamente. Isso seria um transplante. A Bíblia não fala que Deus faz um transplante em nós. Ela fala de uma transformação em nós. Então, Romanos 12... pela renovação do vosso entendimento. E é sobre isso que é o livro Divinamente. Por quê? Se Deus nos forma perfeitamente, mas o pecado, a queda, nos deforma completamente, agora Cristo, a partir de uma mudança, de uma renovação de entendimento, Ele vai nos transformar. Mas para transformar, Ele usa o velho. Ele usa a matéria-prima velha. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter. Ele não pega do nada. Ele nos fez sua imagem e semelhança. Mesmo podendo, né? Mesmo podendo. Ele podia descartar, mas Ele prefere resgatar. Ele podia jogar fora, mas Ele prefere buscar o perdido. Porque só tem uma coisa que glorifica mais a Deus do que a formação.
É a transformação. Porque Deus podia ter feito o ser humano de um jeito incaível, igual o São Paulo. Blindado, né? Incaível. Deus podia, não podia? Mas qual foi o jeito perfeito de Deus? Igual luva de pedreiro, você fala. Incancelável, intocável, entendi. Incaível. Deus podia ter feito um homem robô, um ser humano robô, que não cometesse pecado, que não errasse, que não tivesse liberdade de escolha. Mas qual era o método perfeito de Deus? O método perfeito de Deus é o Evangelho. E o Evangelho não é a mensagem de um Deus que forma alguém que não erra. O Evangelho é a mensagem de um Deus que transforma alguém que errou, que faz de novo usando o velho. Porque há mais glória para Deus na transformação, na mudança completa, do que na formação do zero, né? Do zero. Tem mais glória zero na redenção do que na criação, cara. O Evangelho é a mensagem dessa glória na redenção. Então Deus podia descartar a gente, porque a gente está todo destruído, deformado, mas Ele, ao invés de nos descartar, Ele nos transforma. Escolheu nos amar. Escolheu nos amar e nos transformar. Então, o texto lá de Romanos 12 vai dizer: não se conformem, ou seja, não aceitem o formato. Não aceita esse formato deformado. Não se dobre. Você é deformado. E você precisa entender isso. Então, não se conforme, não aceite esse formato como seu fim. Ele é o seu início. Então, quem está nos acompanhando hoje, está lá assistindo e muito provavelmente vai estar lidando com questões na mente. Todos nós vamos lidar com questões na mente. E vamos lidar com deformidades. E aí, qual que é a mensagem do Evangelho? Não aceite essa deformidade como seu fim. Mas entenda que ela é o princípio. Ela é o ponto de partida. E que Deus não te descarta pela sua deformidade. Não se conforme, não aceite esse formato. É como se fosse uma forma, né? Todo mundo já nasce deformado porque a forma. Adão é igual uma forma que amassa. Todo bolo que você fizer naquela forma vai sair igual. Amassado. Então todo mundo nasce amassado. E aí a gente pega agora e pode entregar tudo para Jesus. Porque Jesus não desperdiça nada, cara. Acho lindo quando ele está lá multiplicando os pães e ele pede para juntar o que sobrou para que nada se perca, cara. E é isso que eu vejo. Foi assim que nasceu o Divinamente. Deus não desperdiçou nada. Toda a minha dor, toda a minha angústia, todo o meu sofrimento, toda a minha formação, todos os meus estudos, tudo que eu vivi de bom e tudo que eu vivi de ruim, Deus não desperdiça. Deus não desperdiça a parte ruim que tem em nós, porque Ele pode usar essa parte ruim misturada à sua parte boa para fazer uma coisa nova, cara. E essa é a e ajudar na transformação de outros. E ser agora um remédio, e ser agora bálsamo, e ser do meio dessa ferida, como Cristo, mostrando as marcas, do meio da ferida a gente tem um testemunho. A gente tem fé, a gente tem experiências de pessoas que vão crer apenas porque a ferida gerou autoridade, cara. Porque a ferida vencida é uma prova de que a vida venceu a morte, cara. De que Deus não desperdiça e Deus não tem nenhum problema com os nossos erros, porque Cristo Jesus já morreu para restaurar a forma. E é isso que o texto de Romanos 12 vai dizer. À medida que você agora entende o saber correto sobre Deus, renova o entendimento, você é transformado. Então, Deus não transplantou, Ele transformou. Então, a gente tem uma matéria-prima inicial que está deformada. Mas quando Cristo nos pega, Ele agora se mistura a nós. E é isso que é saúde mental. É o encontro das mentes. É a nossa mente encontrando a mente de Cristo. Eu digo no livro que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. É esse alinhamento, essa convergência, essa reconciliação entre a nossa mente e a mente de Cristo. Porque pode ver...